E aí pessoal, vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida. Quando você é quem envia o questionamento para a gente transforma essa sua dúvida numa resposta em vídeo de uma forma mais detalhada, tá certo? Eu vou trazer para vocês a dúvida desse vídeo e no final eu explico como é que você faz para enviar a sua dúvida, ok? Então olha, vamos ver aqui, essa questão foi enviada pelo Rafael e a pergunta aqui é a seguinte, olha. Um condutor flagrado dirigindo o veículo com a categoria diferente é infração gravíssima vezes 2. O veículo está em nome de outra pessoa. Mesmo assim, será aplicada outra multa por entregar ou permitir posse de veículo com categoria diferente. Eu queria saber se existem duas responsabilidades. Uma do condutor que levará a multa por estar com habilitação diferente e uma do proprietário que permitiu entregar o veículo. Seria 7 pontos para o condutor e 7 pontos para o proprietário? Essa é uma questão boa, né? Seria o seguinte, olha, a resposta dela nós encontramos aqui, olha, no artigo 257 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que traz infrações de responsabilidade do proprietário do veículo, infrações de responsabilidade do condutor do veículo, tá certo? Além disso, ele traz responsabilidade de outras pessoas, como por exemplo o embarcador, o transportador e por aí vai. O valor da multa é sempre responsabilidade do proprietário do veículo. É claro que o proprietário, né, que eventualmente tenha sido surpreendido ali com uma autuação cometida por alguém que conduziu o veículo dele, ele pode pedir ressarcimento a essa pessoa. Cheguei lá, emprestei meu carro a um amigo meu. Esse amigo meu, de repente, avançou um sinal vermelho do semáforo, chegou para mim essa notificação de autuação. Eu vou chegar nele e vou dizer, olha, tem aqui o valor dessa multa, tal, ele vai fazer o ressarcimento. Em último caso, até se discute isso judicialmente, se for o caso, né? Mas assim, ele vai, te causei um prejuízo, toma aqui o valor. Já em relação à responsabilidade, que é a dúvida de Rafael da pontuação, aí é o seguinte, olha, o proprietário, ele é sempre responsável pelas infrações relacionadas ao veículo. Quando eu me refiro aqui ao veículo, eu estou falando de equipamentos obrigatórios do veículo, tá certo? E eu estou falando aqui também, olha, de documentação do veículo. Isso aqui é sempre infração de responsabilidade do proprietário. Se é uma infração sobre equipamento, que ele está faltando e tal, está com algum problema, é proprietário. Ou documentação, exemplo, licenciamentos, aí também é infração de responsabilidade do proprietário. Agora, o proprietário também vai ser responsável por isso aqui, olha. Pelas infrações relacionadas à habilitação legal e compatível, percebam, habilitação legal e compatível de seus condutores. Significa dizer que você precisa saber muito bem para quem você empresta o seu veículo. Já o condutor, ele é responsável pelas infrações que são relacionadas aos atos praticados na direção do veículo, tá certo? Então, o condutor é responsável pelas infrações relacionadas aos atos que são praticados na direção do veículo, que são aquelas infrações que ele pratica pelo fato de estar na direção do veículo, ele diretamente ali, tá certo? Então, visto essa diferença, né, aí é possível a gente responder agora a dúvida lá de Rafael, que é a seguinte, olha. Existem algumas infrações aqui que estão relacionadas ao condutor e elas estão no artigo 62 do CTB, que seria o seguinte, ó, dirigir sem possuir habilitação. Nós temos a infração por dirigir estando com a habilitação cassada ou suspensa. Nós temos a infração por dirigir veículo de categoria diferente. Nós temos a infração por conduzir veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias. Nós temos a infração por conduzir o veículo sem lentes corretivas e nós temos a infração por conduzir o veículo sem possuir curso especializado e ele esteja vencido. Então perceba que qualquer infração dessa que o condutor comete, qualquer irregularidade dessa é infração, vai ser autuado, tá certo? Só que se o veículo for de propriedade de outra pessoa, então também tem infração no artigo 163 ou no artigo 164 do CTB. Qual é a diferença aqui? É que a infração do artigo 163 é a infração por entregar o veículo a uma pessoa não habilitada, por exemplo. Nesse caso, se presume que o proprietário estava presente no momento da infração. Já o do 164 é a infração por permitir que o inabilitado
conduza, por exemplo, tome posse do veículo e passe a conduzi-lo na via. Aqui se presume que o proprietário está ausente. É uma mera formalidade para enquadramento, porque a punição vai ser a mesma. Então significa dizer que se o condutor for uma pessoa e o proprietário for outra, o condutor cometer qualquer uma dessas infrações, o proprietário comete também. Tá certo? Exemplo, sem habilitação e com habilitação suspensa ou cassada, isso aqui é... Deixa eu colocar com outra cor aqui para dar um destaque, né, para a gente ver aqui a diferença. Então, olha, nessas duas aqui, todas elas são infrações gravíssimas, ok? Vou deixar aqui porque todas são gravíssimas. Mas aqui, essa é uma gravíssima, ó, vezes 3. Então, o valor da multa é R$ 880,41. Então, aqui, como todas elas são gravíssimas, vou deixar aqui, são sempre 7 pontos no prontuário, beleza? Categoria diferente é uma infração gravíssima vezes 2, que custa R$ 586,94. E essas três aqui, ó, habilitação vencida, sem lente corretora, sem curso especializado, R$ 293,47 de multa sempre. Então, imagina, você empresta o veículo a uma pessoa que não tem carteira. R$ 880 de multa para essa pessoa, porque ela é gravíssima, vezes 3. Não tem pontuação porque ele não tem habilitação. Mas você, proprietário, se for habilitado, leva 7 pontos e tem outra multa de R$ 880,41. Olha a bronca. Outra situação aqui, ó, você empresta o veículo a uma pessoa que está com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Então, como ele é habilitado, nesse caso vão ter os 7 pontos, né? E a multa de R$ 293,47. Mas como é você o proprietário do veículo, mais 7 pontos no seu prontuário, se for habilitado. Se não for habilitado, não tem ponto. E outra multa de R$ 293. No exemplo de Rafael, aí eu vou pegar aqui de forma bem específica, ele fala de categoria diferente. Então aqui você tem, olha, uma infração para o condutor, tá certo? Por estar conduzindo um veículo de categoria diferente. Então nesse caso são 7 pontos no prontuário e uma multa de R$ 586,94 para ele. E ainda outra autuação, só que nesse caso, para o proprietário do veículo, que se ele for habilitado são mais 7 pontos, nesse caso para ele, né, 7 pontos contra os 7 pontos dele, e outra multa de R$ 586,94. Claro que o sujeito pode ressarcir esses dois valores, mas essa pontuação aqui é lona. Ele vai receber essa pontuação. Um detalhe importante, não tem como fazer, né, o que algumas pessoas chamam de transferir a pontuação. Por quê? Porque a lei estabelece que nesses casos, de forma expressa, está lá no artigo 257 CTB, de forma bem específica nos parágrafos 2º e 3º, respectivamente, responsabilidade do proprietário e do condutor, e essa responsabilidade do proprietário não tem como você transferir essa responsabilidade. Por quê? Porque o veículo só tem um proprietário. Se ele é você, a responsabilidade vai ser atribuída a você, que é o proprietário. Então, existe responsabilidade para os dois, respondendo objetivamente Rafael. Então, nós teremos duas autuações aí, uma para o condutor, está nessa situação, outra para o proprietário. Nas hipóteses em que o condutor for habilitado, ele recebe a pontuação. Nas hipóteses em que o proprietário for habilitado, ele também recebe a pontuação. Se um dos dois não for habilitado, não tem pontuação, fica o valor referente àquela autuação. Então, ambos serão responsabilizados nesse caso. Às vezes você vira para mim e diz assim, pô, mas espera aí, professor. Veja só, eu tenho essa minha moto e eu emprestei minha moto para um amigo meu. E ele foi autuado por categoria diferente, pegando aqui o gancho da pergunta de Rafael, né? E ele foi autuado ali por categoria diferente, tá certo? Aí ele levou 7 pontos, multa de R$ 586. Eu também levo 7 pontos, multa de R$ 586. Mas eu não sabia que ele não tinha categoria A. Como é que eu vou adivinhar? Aí é que tá. A quem é que você está emprestando seu veículo? Você precisa saber a quem você está emprestando seu veículo. E assim, cá para nós, quando você empresta seu veículo, existe uma série de possibilidades, né? Veja, possibilidade de responsabilização administrativa, que são essas infrações de trânsito que eu mencionei. Possibilidade de responsabilização na esfera civil. Esse cara de repente pode causar um prejuízo a alguém e de algum modo sobrar para você também. Aí claro, vai depender muito do caso concreto. E até mesmo a responsabilidade criminal. Em algumas situações, quando você empresta, por exemplo, uma pessoa que não tem carteira, a pessoa está com a habilitação cassada, tá certo? Então veja, você está emprestando para uma pessoa que não tem habilitação, você está cometendo um crime de trânsito. Tem até vídeo específico aqui no canal que a gente explica. Ó, emprestar o veículo a uma pessoa que não tem carteira é crime. E o curioso é que o cara que está dirigindo sem habilitação não necessariamente pratica o crime. Você que emprestou pratica o crime, está cometendo o crime. Então assim, você tem que saber para quem você está emprestando o seu veículo. Você está emprestando o seu veículo, olha, você tem habilitação?
ela está em dia? Qual a tua categoria? Ah, é um automóvel, eu tenho B. Pronto, tá beleza, está em dia, está em dia. Resolvei faz pouco tempo. Ah, ok, tranquilo, vou lá e empresto. Você tem que ter essa noção. É melhor perder, eu sempre digo isso em sala de aula, é melhor perder o amigo que perder sua carteira, né? Que vai dar mais trabalho ali, tá certo? Então assim, tenha muito cuidado a quem você empresta, porque tem todo um contexto aí que às vezes a pessoa encara o fato de emprestar um veículo a um amigo, que não é, claro, você vai fazer isso, mas assim, encara como um favor, uma gentileza, só que esse favor, essa gentileza pode te trazer consequências ali nada agradáveis se você não tiver esse cuidado. Então, cuidado a quem você empresta o seu veículo, tá certo? E com isso a gente fecha essa questão de Rafael e eu deixo aqui, olha, no final para vocês a forma de você enviar sua dúvida aqui para a gente, ó. Lá pelo nosso site, né, salatrans.com/contato, tem um formuláriozinho lá, você preenche e manda sua dúvida e faz constar. Eu gostaria de vê-la respondida em vídeo, a gente tenta transformar ela em vídeo. Você pode também deixar essa sugestão nos comentários aí, olha, eu gostaria que você explicasse sobre isso em vídeo. A gente tenta produzir isso em vídeo, caso não tenha um mais específico sobre o tema. Ou lá no site tem também um contato via WhatsApp, você pode falar com a gente, tem uma forma de você mandar até em vídeo, a gente exibe seu vídeo aqui mandando a sua dúvida. Mas em relação a essa dúvida, Rafael, se você ficou com alguma dúvida sobre aquilo que eu expus aqui, ou concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha sabe que o espaço é exatamente esse, para a gente tirar dúvida e comentando, debatendo e aprendendo todo mundo junto. Beleza, pessoal? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.